Bom dia, gente boa, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um Devocional Fé e Café aqui da sua igreja, a Igreja Presbiteriana de Manaus. Que coisa boa. Pastores, hoje nós estamos em festa. Uhul! Festa, Manaus, festa para você, cidade maravilhosa, abençoada, cidade do Tucumã, cidade do Jaraqui, do X-Caboquinho, da tapioca, a cidade da pupunha e desse povo maravilhoso e abençoado que é o Manauara. 354 anos de existência, de emancipação da cidade de Manaus. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, Manauara. Nós já somos manauaras também, né? Desde 1984. Você foi longe agora, hein? Já comi jaraqui, tambaqui, bebi a água, Tucumã. Tucumã foi mais difícil. Tomou banho no Rio Negro? Já tomou banho no Rio Negro? Já tomei banho. No Solimões também? No Solimões eu molhei o pé. No Solimões eu molhei o pé. Eu molhei o pé. Deu uma olhadinha no pé assim. No Madeira eu só naveguei, porque era muito forte, é muito perigoso, né? Tem muito tronco de árvore. Enquanto das águas? Enquanto das águas, eu acho que eu passei a mão assim. Já comeu no flutuante? Já comeu no flutuante também? Já no flutuante, Já foi na Feira da Banana? Já foi na Feira da Banana? Já foi, pastor? Já passei lá, já. Mercadão ali no centro? Mercadão já fui também. Já comi o peixe lá na no feira. No Mercadão já comeu? Que você vê, compra o peixe e você só faz assim, tá aqui a pessoa que vai preparar aqui. Ei, que coisa e eu vou dizer maravilhosa. Assim, é o peixe com arroz e o vinagrete com pimenta de cheiro. Eita coisa boa. Já tomou suco Taperebá? Já também. Bom. O que é que marcou assim sua vida aqui em Manaus? O que é que Manaus... Que tu não és daqui. Não sou. Né? Tô há 9 anos aqui. E 9 anos. Já me sinto de casa, realmente. De casa, com certeza. Abraçado. Mas, assim, um bom paulista, né, do interior. Tudo bem que a gente lá no interior é receptivo, mas o que marcou Manaus, o que marcou a gente aqui é essa receptividade. Esse abraçar mesmo, essa comunidade, você é colocado para dentro mesmo e vem aqui e tal, foi muito sensacional. É legal. Tá aqui um paulista de Campinas, né, Campinas, pastor? Campinas, tá aqui um carioca da Gema. Eu quero responder essa do pergunta Rio de Janeiro. Aí, que não me foi feita. Eu vou chegar lá. Você já falou que é Tambaqui, Jaraqui, cara, Tucumã. Ele saiu respondendo tudo, você percebeu? Eu fui perguntando ele, já. Se eu ficar não deixou nessa você falar em nada. Se eu ficar nessa resposta, eu apanho em casa. eu tenho que ressaltar outras coisas aí. Um paulistano de Campinas, um carioca da Gema e um paulistano também do bairro do Brás, da Zona Leste. Estamos aqui do Brás. Celebrando... Paulistano e um paulista. 354 anos de Manaus. O Brás é forte em pizza, isso mesmo? Brás é comércio. Não, Brás é comércio. Brás é comércio. Mas a gente tem do lado ali, tem a Moca. Né? Tá do lado do Brás, tem a Moca. A Moca é... Atravessou a rua. É nhoque, é pizza. É isso que eu tava sentindo. Macarrão. Vamos parar. A italianada, toma conta. Pensei na família Mancini, eu conventei com a minha esposa. Eu quero voltar lá agora, sem surpresa. Eu vou estar preparado. Chega no bairro de Perdizes, ali onde está o Palestra Itália. Mas, enfim. Você viu aí, né? Entendeu? Mas, pastor Marinho, Manaus. O que é que Manaus traz ao teu coração quando você fala de Manaus? Muito obrigado por essa pergunta que eu não esperava. Que bom. Obrigado por essa pergunta, queridos. Foi aqui que o Senhor Deus apresentou, permitiu que eu conhecesse minha querida esposa. Não! Foi mesmo? Segura essa aí, vocês vão ter que dormir Não tem com como isso. passar isso daí. Aí superou tudo. Foi aqui e coisa de Deus. Aleluia. Era para ser. E tem sido grande bênção na minha vida, porque verdadeiramente esse homem que eu sou, precisava de Eridalva como esposa. O senhor realmente fechou. A gente está falando de Manaus ou da irmã Eridalva? Porque aqui em Manaus... Ele está só ajeitando ao lado dele, você percebeu? Isso. Porque aqui em Manaus, o senhor possibilitou esse encontro. Deu para dar uma... Deu. Isso aí, gente. 354 anos de Manaus. Hoje é dia de celebração. Celebre você com sua família. Essa cidade maravilhosa que é Manaus. Nós estamos passando por um momento difícil agora, essa seca aí e tal.
que a gente está ultrapassando, mas nós vamos vencer isso também, em nome de Jesus. E o pessoal já está falando que lá para cima já está subindo o nível do rio, né? Chovendo nas Glória, cabeceiras. Graças a Deus, já está subindo, né, lá para Tabatinga, tal, está vindo aquela água, está vindo para cá, e logo, logo a gente vai ter essa situação normalizada. Glória a Deus. E o pessoal tem falado o seguinte, espera a cheia quando vir. Quando vier a cheia, aí vocês vão ver qual que vai ser essa cheia aí. O pessoal falou que chegou uma hora aqui em Manaus, que a água ali no centro, né? O relógio Foi embora. Diz que passou o relógio, chegou lá em cima onde tem uma Americanas. Aí, Lá isso, na Eduardo Ribeiro. é ali mesmo. Getúlio Chegou ali, Vargas. cara. Eduardo com a 7. É 7 com Getúlio. Chegou ali a Eduardo água. Ribeiro também. Eduardo com a 7 ali na... Meu Também. irmão, é muita água. Eu já vi isso. Você já viu isso? Vi. Isso aí eu já vi. Que tiveram que colocar as madeiras para as pessoas caminharem por cima. A água chegou ali. Então, Isso diz nós que Eu já estive aqui já, e já Você presenciei, pegou assim já também? peguei já um Isso, período aqui já. Diz que vai chegar esse ano, a cheia vai ser forte. Eita. Quando também. chega assim ali, é porque lá na feira já chegou muito mais. Sim, sim. Muito mais. Bom, Porque se lá a chegou água vem ali, nova. aquela região da feira, o porto mesmo, o Já rodo. foi. Já. Os barcos já estão parando dentro Já da tão, feira né? já. Já deixa a banana já desce ali mesmo. Esse ali mesmo, né? Mas Coisa é boa, Manaus, parabéns, Deus abençoe em nome de Jesus, vocês que são manauaras de nascimento e manauaras de coração como nós estamos realmente de parabéns pelo dia de hoje. Mas, pastores, é fé e café. E nós temos aqui um texto maravilhoso para comentar, e está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, do 35 ao 38. Fala aqui sobre a seara e os ceifeiros. Fala sobre vocação, chamado. Você pode fazer a leitura? Pastor Wesley, vamos ler Vamos lá. o texto de 35 a 38. Então acesse aí o seu aplicativo, abra sua Bíblia conosco, e diz assim o texto de Mateus 9, de 35 a seguir. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eita, que maravilha, que texto profundo que isso aqui traz aos nossos corações, muitos ensinamentos. A gente podia aqui também ficar bastante tempo conversando sobre isso. Mas, meus pastores, é o seguinte, o texto aqui fala sobre chamado, sobre vocação. E, primeiramente, sobre o chamado e a vocação do próprio Cristo, do próprio Jesus. O texto fala sobre Jesus percorrendo todas as cidades e aldeias e povoados. Ele sai de Cafarnaum e ele sai nessa missão de anunciar o evangelho a todas as pessoas. E diz aqui que ele faz algumas coisas. Primeiro, ele ensina. Sim. Ele prega, porque ensinar e pregar é diferente. Ele ensina, ele prega e ele cura as pessoas. Essa missão trina do próprio Cristo na sua vocação, ele faz isso com muita maestria, com muito cuidado. Ele ensina, ele prega e ele cura. Há uma manifestação espiritual no ministério de Jesus. Há algo sobrenatural acontecendo. Não é apenas a questão do ensino. O ensino é legal, é importante, mas não fica só no ensino. Sim. Ele prega, mas também não fica só na questão da pregação. Tem ensino e tem pregação. E também tem manifestação espiritual. E não é só manifestação espiritual. Tem a manifestação espiritual baseada na pregação e baseada no ensino. É uma sequência da coisa. Ele ensina, ele prega e ele cura, né? Ele está fazendo a questão para deixar mesmo a turma arraigada na fé, sabendo o que é que está acontecendo. E o que deixa o coração de Cristo ali realmente entregue, né, arriado, como a gente fala lá no Nordeste, é ele ver essa situação do pessoal, do povo, da multidão. E ele olha para aquela multidão e vê elas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nós vamos falar sobre essa aflição e sobre essa exaustão que alcança o ser humano
quando esse ser humano se vê sem pastor, sem alguém que cuide da sua vida. E aí ele vira para os seus discípulos, olhando toda aquela situação, e olha para os discípulos e diz: vocês estão vendo que a seara é grande? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa é a única vez que Jesus faz um pedido de oração aos seus discípulos. Ele não pede mais nada a eles para que eles orem por mais nada. Ele só pede para que eles orem para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Meus pastores, nós estamos diante desse texto maravilhoso. Vamos começar na questão do trabalho trino de Jesus Cristo? Ensinando, pregando e curando. Pastor Wesley, o que é que a gente pode falar sobre essa sequência do trabalho de Jesus, quando ele começa ensinando, pregando e, por fim, curando? Nós vemos essa questão da pedagogia, né? Agora lembrei do pastor Começou Francisco. a gastar, você viu? Começou a gastar. Esse modo imperioso que... Eita, os desafios grandiosos. E podemos entender que está tudo jungido. Jungido. Não, desculpa. Pastor Francisco, pastor Francisquês, isso é saudade do Francisco que vocês estão. Isso é saudade. Mas assim, você vê que essa estrutura, e é interessante, porque a comunidade... Pai, logo. Peguei na tapioca aqui, daqui a pouco eu chego nela. Essa comunidade, e olhando para nós também, ela precisa não só... É aquele lance, né? Ele vai escalonando. Ele ensina, traz clareza, traz, olha, é assim, e como vem falando com os seus discípulos também, né? Então, aqui, Mateus, ele vem falando que Jesus fazia esse processo trino, sensacional, como coloca, e ele roga aos discípulos. Então, os discípulos estavam olhando Jesus, então, assim como Jesus está ensinando a comunidade, está olhando para a comunidade, para aquela multidão, né, como é colocado aqui, ele traz, e eu acho que é necessário o ensino. É você poder falar assim, cara, faz desse jeito, caminha assim. E quando ele traz esse processo do proclamar, ele está... Ei, o que eu estou ensinando? Ou como eu estou ensinando? Qual é o assunto? É proclamar, chamar a atenção. Percebo assim. E eu vejo que a cura ele é o resultado. É o resultado dessa caminhada, desse relacionamento. Então, percebo que é legal essa proposta de Jesus e é um modelo, né? Então, eu tenho que tomar também para mim como modelo. Como que eu ensino? Será que... É uma questão do completar, né? Da mensagem completa, né? Sim. Tanto a questão da didática, do técnico, como também a questão da manifestação, da coisa sendo colocada em prática. Lá vem. Eita! Bateu uma saudade agora do pastor Francisco também. Você está com saudade do Francisco. Daqui a pouco assim, no grego. Isso. Do grego, ensinar didáscalos. Ele vai, mano. Ele vai. E pregar é querigma. Pronto, já foi. Francisquês. Saudade também, né? Eu vejo aí, uma vez eu conversando com o nosso querido pastor emérito, pastor José João, ele colocou assim uma equação. Né? E a equação foi o seguinte: palavra de Deus é como se nós pudéssemos dissociar, mas vamos colocar a equação. Palavra de Deus mais ação do Espírito igual a dinamite. Uau! Equação, nosso querido pastor emérito, pastor José João. Palavra de Deus mais ação do Espírito igual a dinamite. As coisas não são dissociáveis, estão juntas. Mas aqui nós vemos o quê? O Senhor Jesus Cristo ensinando, pregando e curando. Quando eu penso na questão do ensino, é trazer o esclarecimento do que ele veio firmar aqui, que foi o reino. Então, ele vem fazendo isso até o capítulo 5, 6 e 7, né? Isso. Fechando ali com toda aquela... Sermão do Monte, aquela coisa toda. Isso, fechando ali com toda aquela aplicabilidade, né? Aplicabilidade, registra aí. De novo. Né? Fechando ali com essa aplicação. E agora, depois ele começa o quê? Verdadeiramente a agir. Nós vemos os milagres, as ações, nós vemos o quê? O poder de Deus em ação. Mas ação assim, no sentido de
fazer a diferença de forma que você veja, que você perceba, que você sinta em você e naqueles que estão ao seu lado. Então, você tem a palavra de Deus trazendo o esclarecimento do que é esse reino, a pregação trazendo o alerta, chamando sua atenção e falando assim, você precisa disso, não tem como ficar sem isso, isso precisa entrar na sua vida, e depois a ação miraculosa que isso pode gerar na sua vida. Esse contexto todo somado é dinamite pura, é a ação de Deus completa para nós e para você. Então, tem toda uma pedagogia, realmente, da ação do Senhor. Quando falta uma coisa... cara de que vai complicar. Não, vamos lá, vamos de lá. leve. Hoje é aniversário, de leve. Hoje está tranquilo, hoje é festa. 354 anos de Manaus. Hoje é dia de comer um tambaqui daquele maravilhoso. Uma matrinchã com farofa de banana. Meu irmão, e uma caldeirada. Caldeirada com tucupi. Eu descobri uma tal de costela de tambaqui, que eu vou dizer uma coisa, cara. Só daquele de pegar aquela espinha grandona assim, olhar para ela e ver se tem alguém olhando. Passa assim. no beiço. Passa no beiço. Dá aquela leve limpada assim, para não ficar nada. Só arqueólogo para descobrir o que é aquilo depois. Só arqueólogo, né? Tá chegando a hora do almoço, nós já estamos ficando com fome. Mas, gente, é o seguinte, essa questão dos três, dessa tríade, né, do ensino, proclamação e cura, é maravilhosa quando acontece tudo isso junto, né? Sim. Porque perigoso é quando há uma cura sem ensino e sem proclamação. Fica uma coisa meio só na emoção, emotivo. Você não sabe quem foi que fez, quem foi que fez aquilo, qual que é o propósito daquela cura, né? Então, quando a cura sem ensino, vira uma coisa meio mística. Muito, né? Bom. Muito místico. Né? Muito, não, aconteceu um milagre e tal, mas quem foi que fez? Não sei, eu fui lá e recebi, fechei o olho e entrei em transe. Né? Foi o fulano que colocou a mão sobre mim, etc., porque não tem um ensino. Em muitos lugares tem muito disso. Tem muita cura, tem muita manifestação espiritual, mas tem pouco ensino. Tem pouco ensino. Então, a manifestação ela fica sem embasamento. Né? Não gera crentes maduros. Não gera crentes maduros. Que entendem todo o processo. Fica somente com o coração no milagre. Só que Deus não, ele pode fazer milagres em todos os momentos, em todas as reuniões, mas não é assim. Vai ter reunião que não vai acontecer manifestação espiritual. Vai ter reunião que o céu vai estar de bronze, meu irmão. E acabou. E a sua vida... Né, eu achei legal um dia ouvindo o Nicodemos falar, e o que a gente chama ele de tio Nico, né? O Nicodemos falou o seguinte: o grande desafio da vida cristã é você continuar crendo sem ver nada acontecer. Então, não tem cura, não tem milagre, não tem prodígio, não tem sinal, não tem libertação, não tem porta aberta, não tem prosperidade, não tem multiplicação. E o grande desafio é você continuar sendo crente, mesmo quando isso não acontece. Porque não é... A gente não está diante de Deus num circo, onde toda hora tem que ter um espetáculo, toda hora tem que ter um número novo. Não, meu irmão, vai ter dia que você vai estar no deserto e não vai ter nada. Então, você precisa crer isso. E você só vai conseguir se você estiver embasado no ensino. Nesse ensino e no ensino da proclamação do Evangelho do Reino. Porque essa proclamação do Evangelho do Reino nada mais é do que dizer que Cristo venceu, que o reino de Deus chegou. Né? Então, essa é a proclamação. Então, milagre sem ensino vira essa coisa mística. Mas também o contrário também é difícil. Você só tem a questão do ensino, da letra, da questão da Bíblia, como um livro histórico, como um livro de conhecimento. E isso aqui não se tornar real na sua vida, vivo, você somente sente o cheiro de naftalina, né? Não tem nada, não traz vida para você. Você é um cara que sabe o grego e o hebraico, você sabe as declinações, você sabe tudo, mas isso aqui não tornou-se vida no seu coração, não tornou-se vida em você. Você conhece o Nazareno de ler sobre ele, mas você não conhece ele de andar com ele. Se o que vive a prática sem o conhecimento da palavra pode se tornar o místico, esse daí pode se tornar o quê? É um religioso, é um fariseu,
É um fariseu, é um religioso. É apenas um mestre da lei. Ele estava esperando você falar sobre mito. Ah, é o mito? É. Qual o mito? Porque assim, nós temos o místico, né, o poder, o espiritual, mas é uma mitologia, é um conto. Perfeito. Né? Perfeito. É aquela questão de, como o senhor falou, é o histórico. Será que está lá mesmo? Não, peraí. Não, Jesus não fez isso aqui, não. Não. Ou se ele fez só para aquele tempo. Não faz hoje mais. Agora tem que... Você viu? Fechou? Isso aí, eu estava esperando isso aí. Hoje não tem mais isso. Não, isso foi naquele tempo que precisou. Hoje não tem mais. Né? Aí vem a turma, e eu vou jogar fogo agora, tá? Eita, cadê? Coloca nos comentários, nos comentários. Vem o pessoal cessacionista e os continuistas. Muita gente fala da gente, o pessoal da Igreja Presbiteriana de Manaus é continuista, tal. Nós somos cessacionistas. Meu irmão, nós também somos cessacionistas e também somos continuistas. Somos cessacionistas na questão da revelação da Escritura. A gente não crê que esse livro está aberto. Esse livro fechou. O cânon está fechado, de Gênesis a Apocalipse. Não se acrescenta mais um J, nem um tio, em tudo aquilo que está escrito aqui. É só isso aqui. Nós somos cessacionistas na questão revelacional, na revelação de Deus através das Escrituras. Fechou. Somos cessacionistas mesmo. Sim. E somos cessacionistas na questão de uma pessoa lá falou e não sei o quê, é maior, tem mais autoridade que a Bíblia. De jeito nenhum. A Escritura é a maior autoridade. Então, nós somos cessacionistas nessa questão. Mas somos continuistas porque cremos que Deus continua curando, libertando, fazendo seus milagres, prodígios, marcando as pessoas, libertando as pessoas. Nós precisamos deixar isso muito claro aqui, porque muita gente... a igreja presbiteriana é uma igreja avivada mesmo. Sim. Uma igreja avivada, uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que conhece o Senhor. E a gente precisa continuar com esse legado que foi nos trazido já pelos pastores que nos antecederam, para a gente levar essa tocha adiante. Essa questão do acreditar de que Deus está e que Deus continua fazendo na nossa vida e que tudo que essa turma aqui experimentou, do que está escrito aqui na Escritura, nós podemos experimentar também. Vocês creem assim? Deus continua sendo Deus, não deixou de ser Deus. E não houve uma palavra no sentido de que essas coisas que eu faço agora não farei mais depois que eu fechar o cânon. Ou então isso é só para despertar vocês e depois vocês vão viver só lendo e entendendo esse livro. E quando você fala em mito, o mito é a primeira explicação quase que instintiva para algum fenômeno que nós não conhecemos. Isso é mito. Então, quando se via, por exemplo, o sol... É grande, é quente, é Deus. Porque é a primeira visão, o primeiro entendimento é a questão de ser o que? Um mito. Aí depois a coisa vai esmiuçando, vai tendo outros entendimentos e a coisa ela supera o mito e vira ciência, ou a fé mesmo, que tem que ser o empregado ali. No caso aqui, não, o Senhor, Ele quer que nós conheçamos as Escrituras. E ainda diz assim, nós erramos porque não conhecemos o quê? As Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus. O que o Senhor está fazendo aqui? Ensinando, pregando e curando. Ele está fazendo exatamente aquilo que Ele diz que nós, quando não fazemos, erramos. E aí, pastor Wesley, Jesus olha aqui as multidões e Ele tem um sentimento de compaixão, porque Ele vê essas pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que é isso aí, pastor? Acho que assim, esse olhar de Jesus, esse sentimento, e eu acho que é uma necessidade que tem que ser transposta para nós. Ainda mais nós estamos nesse mês, né, maravilhoso, e como a igreja vem falando sobre a fé, né, depois de uma palavra abençoada desse final de semana, de iluminação das Sagradas Escrituras, sola fide, e ter compaixão. Eu creio que há necessidade de ter se envolvido com esse que ensina, que prega e que cura. Então, Jesus, logo ele já abre aqui, né? Jesus, ele andava. Jesus, ele se relacionava. Vamos pensar como, muitas vezes, uma coisa que o pastor Francisco
chegou a falar para mim, falou assim, cara, não seja o pastor somente do gabinete. Porque se eu for o pastor... Vai pro meio do povo. Se eu fosse... Cheiro de ovelha. Porque se eu tenho apenas o know-how, se eu só tenho... Rapaz, vocês estão demais. Se eu só tenho aquele lance, o envolvimento do gabinete, como que eu terei desenvolvido em mim essa é uma virtude de me compadecer, Sim. assim, cara, é um presente tempo que nós falamos muito de empatia, né, de condoer-se, de se pôr no lugar do outro, mas só que se eu não tô lá, se eu não tô no dia a dia, se eu não ouço A, B, C, se eu não olho, se eu não participo, e aí vem aqui, voltando para aquela tríade maravilhosa. Ei, você tocava violão, né? Aquela tríade maravilhosa, né? Sempre quis, rapaz, mas nunca consegui. Eu também. Ei, vamos contar. Logo, em nome de Jesus aqui, eu creio que a Oca da Música vai voltar. Opa. Um dia que já começou. Vamos ter aqui uma escola de música e vocês têm que ser os nossos alunos. Fechou. Nem que para aprender 3 notinhas já tá bom. Mas assim, olhando para essa parada, cara, se nós não formos ensinados, Jesus ensinava. E aqui, ele estava na sinagoga, onde o povo estava. Se eu não estou onde o povo está, não tem como, primeiro, nem eu ensinar, muito menos eu ver a necessidade para o ensino. Segundo, ele proclamava. Você falou, né, o termo, o querigma, né, essa palavra, essa proclamação, esse evangelho, essa boa nova. Se eu não sei o que a comunidade precisa, como eu vou proclamar Qual que é a boa nova que você vai dar para eles? Qual que é a boa notícia? Que notícia boa eu vou trazer? E se eu não estou no meio, daí como nós na semana passada falamos sobre a necessidade, e a necessidade nos leva até Cristo, a necessidade nos leva... Como que se eu não estou diante dos necessitados, como que eu vou desenvolver aquilo que Jesus tinha? Porque para Jesus se compadecer, como Mateus ele vem trazendo aqui, e ele estava vendo as situações. Ele compartilhava das situações. Ele sentava na mesa. Pô, sentou na mesa do publicano. Melhor, sentou na mesa de Mateus, que foi alcançado, Sim. foi transformado. E Mateus trouxe outros para sentar naquela mesa. E aí ele, vamos aqui, chega aqui. Ele começa a ver as interrogações. E aí ele precisa ensinar. E ensinando, ele proclama. Ele fala, olha, essa é a verdade. E claro que às vezes a gente só quer a parada do sobrenatural, do extraordinário. Mas talvez essa tríade, essa harmonia, quando está bem conectada, o ensino atrelado a essa proclamação, ela gera cura. Gera cura, uma coisa que esse ano não, mas esse presente século é levado à depressão, ansiedade, crises e tantos espectros sendo desenvolvidos. Eita, agora foi profundo. Tantos espectros, olhando já para a questão do TEA, né, que tem se desenvolvido. Cara, a palavra vem. E pensando assim, isso veio muito assim, algo na minha mente, o que Jesus, ele fala que nós faríamos. Coisas que ele... quando o senhor falou sobre a palavra, sobre mistificar, até brincando um pouco, mas virar mitos aqui. Cara, se Jesus, ele falou que eu faria o que ele fez e coisas maiores. Será que só foi para os discípulos? Só para os caras que correu com ele 3 anos e meio? E o viu morrer, ressuscitar e ascender? Então, beleza, já que eu sou sensacionista, vai ficar lá. E o Espírito, e hoje? E o Espírito Santo, que desde o Antigo Testamento foi sendo proclamado que viria, que faria, que agiria... Beleza, esteve sobre ele atuou ali na Trindade, fez as maravilhas, ficou lá no primeiro século, com a galera. Aí depois que João, depois da ilha de Patmos, terminou, mandou, mas acabou. Quem que fez a obra com os pais da igreja? Quem que moveu, quem que agiu de forma tão extraordinária? Quem conduziu a reforma, né? A reforma. Quem conduziu a reforma. Então, assim, eu vejo que são resultados, como o senhor for falando, são resultados.
Jesus, e para essa parada acontecer na minha vida, na sua vida, volto a lembrar, na semana passada a gente falou, é um termo que tem cada vez mais mexido com a minha vida, é relacionamento. Eu não posso me relacionar apenas lá no gabinete, aonde que vem 1, 2, 3 ovelhas, o Senhor, a gente troca uma resenha, abre o coração. Não, o relacionamento é no campo, é no dia a dia, é aquilo que o nosso pastor tem pedido para nós. Pastoreie, sinta, eu preciso chegar com você e, nossa, que perfume é esse? Esse aqui é o Armani lá da galera dos adolescentes. E conhecer a turma pelo perfume dela também. Não precisa nem você olhar para saber quem é que está ali do seu lado. E aquele lance de... E outras. Jesus, quando ele falava e acontecia, porque as ovelhas ouviam a voz, identificavam. E agora, assim, o grande... Claro que o pastor ainda não chegou na conclusão, né, desse próprio versículo, mas ele identificou o tipo de ovelha que estava sendo aflita e exausta, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas esse compadecer, essa compaixão, só se dá ou só se produz quando a gente se envolve. É isso aí. Se relaciona, está lá na pegada. Eu quero só trazer um aspecto. Que aflição é essa, pastor? Antes disso, me permita só um aspecto. Vai. Você está com esse dedo na Bíblia faz umas meia hora já. Eu tava aqui assim, né? É isso aqui, né? Mas é porque o Senhor Jesus ensinava e ele pregava. Tem que estar aqui, querido. Tem que estar na palavra. Não tem outro jeito. Por isso, e eu poderia dizer para você, se alguém que se diz falar as coisas do reino e não te trouxer para dentro da palavra, levante uma antena. Pula fora. Pula fora. Não levanta a antena, não. Pula fora. Sai desse negócio já. Por quê? Porque aqui é que está toda a orientação, toda a direção, toda a verdade. Está aqui dentro. E por isso que quando você vai numa igreja séria, vamos abrir a palavra no texto tal, abra sua Bíblia, vamos ler e permaneça com ela aberta, porque você vai caminhar junto com o que estiver sendo pregado. E isso, exatamente. E quando ele fizer referência aos textos de correlação, agora é correlação, né? Antes da aplicação, foi totalmente seminarista agora, né? Quando ele fizer, você também vai junto, você anota, você faz a anotação e você vai ver que está dentro da palavra. Tem que ser bem bereano. Eita. Mas e aí, pastor? Não, mas vamos embora. Para não. O amigo é formado em psicologia e sabe muito bem dessa questão de aflição e exaustão. Aflição e exaustão. Tá. São duas coisas muito fortes. Duas coisas muito fortes. Nós temos encontrado pessoas aflitas e exauridas. Okay. Né? Pessoas aflitas, pessoas... Sabe, a aflição é uma angústia, uma coisa assim tão profunda, isso, né, que eu vou deixar para o senhor com mais conhecimento trazer. E essa questão da exaustão, né, o que a gente se estuda e conhece muito hoje, a questão do burnout, né, do esgotamento. Né, a pessoa se queimou inteira, se consumiu inteira e não tem mais nada para dar para ninguém, nem para ela mesma. Pastor, essa turma Jesus viu essa turma aflita e exausta. Exatamente. Interessante é que eu vez outra, quando eu recebo alguém no gabinete, que eu pego um texto bíblico para nós tratarmos, eu peço assim, eu vou ler o texto, você vai ler o texto, depois eu vou perguntar se você entendeu o texto. Se você me disser que entendeu o texto, eu vou pedir para você construir a visão. Eu quero que você me diga o que você está vendo. Então, vamos lá. Havia uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue e já tinha despendido todos os seus bens tentando cura. E essa mulher estava totalmente desesperada, tirada para fora da cidade em função da sua doença, e por ser mulher e sozinha também, naquela época, sofria muito. Então, esta mulher, por ter despendido tudo, está sofrendo, ser colocada para escanteio fora da cidade, sem sombra de dúvida, isso é elemento para gerar uma aflição. Tem aí uma vida aflita, né?
aflita. No entanto, o conjunto de todas essas questões, com o passar do tempo, uma coisa é comecei a me sentir aflito agora, depois é uma caminhada de aflição. Pode gerar o quê? A exaustão. Então, o elemento no espaço de tempo gerou, então, aí a exaustão. Estou sem força física, sem força emocional, sem força espiritual. As energias foram embora, inclusive a esperança. Quando a esperança vai embora, aí não tem nem o físico, nem o emocional, nem o espiritual, não tem mais nada, porque a esperança vai embora. Aí Jesus Cristo olha para a multidão. E ele tem um entendimento, por isso que eu digo que o Senhor Jesus é o maior psicólogo que já existiu na face da terra. E não tem nada de errado com psicólogo, com psiquiatra, com dentista, com advogado. Não tem nada de errado. Não tem. Não, né? Não tem nada, claro não tem que não. nada de errado. Até porque toda e qualquer ciência, todo e qualquer conhecimento vem do Pai. Agora, se o homem vai pegar e deturpar, então eu posso falar de alguns... O motorista de ônibus faz a mesma coisa, o motorista de carro, um frentista. Bom, eu posso fazer o que... A miséria é 4. Não é a profissão em si que é maligna, demoníaca, diabólica. É o que se faz dela. Pronto. Diz que Santos Dumont experimentou uma tristeza muito grande, né? Ou experimentaria devido à questão da bomba atômica sendo levada no avião, né? Pois bem. Olha só, ele sofrer porque usaram e desenvolveram o mecanismo e botaram a bomba lá, ele vai sentir o peso da culpa porque era uma aeronave e ele teve iluminação para poder construir o 14 bis e realizar o primeiro voo durante um espaço de tempo e numa área e tudo mais. Não, querido, é o uso que resolveram fazer daquilo. Isso não significa que quem criou foi irresponsável. Tudo vem do Senhor. É um perigo muito grande quando nós generalizamos. Porque senão a gente teria que dizer, sabe o quê, queridos? Sabe o quê? Que o Evangelho não presta. Porque tem gente que faz mau uso dele. A maior parte das seitas é baseada no Evangelho. Está entendendo? Então assim, na Bíblia. Heresia sai daqui. Muito cuidado. A gente não ter cuidado. É a mãe de todas as heresias, já disse Agostinho. Pronto. Então, assim, a necessidade, a aflição e a exaustão. Aí o Senhor Jesus olha e vê isso. Ele fala assim, vou estimular aqueles que estão comigo, que estão vendo, para poder abrir os olhos deles, para eles verem. Sabe o que eu vejo, queridos, quando eu penso nisso? Eu penso um paulista, um paulistano e um carioca em Manaus. Sabe o que me ocorreu? Que quando eu estava na escola de formação com 20 anos, quando chegou no final do curso, você escolheria o local do Brasil para onde você iria. E eu tive um colega que estagiou aqui em Manaus. Eu perguntei, como é que é lá? Cara, assim, eu falei, não vou para lá nem brincando. Mas não vou mesmo, porque, rapaz, não vou mesmo. Aí tem aquelas coisas que você pensa que tem em Manaus, que você... As onças pegando o povo no meio da rua, jacaré. Eu não vou falar, mas ele quando a gente vai para São Paulo, o pessoal vê, mas tem muito macaco assim na rua? Eu digo, tem, meu irmão. Gorila, né? Gorila. Tem gorila, mano. Às vezes quando passou uma girafa na frente de casa, assim, e tal, a gente tem que sair, tem que espantar os leões, tem que... Pantera Negra, Wakanda pra sempre. Rapaz, olha só, eu ia pegar menos, viu? Mas eles que abriram aqui, né? Então, quando eu falei, mas não vou de jeito nenhum. No dia seguinte, nós iríamos escolher as localidades. Dormi naquela noite e o Senhor falou comigo em sonho. Agora você segura isso, faz o que você quiser com isso. Se você crê, amém. Se não crê, amém. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Tipo assim, que era assim... Eu escolhi vir para Manaus. Aí eu falei assim, não. E aquilo foi tão claro que eu fiquei assim, não foi, mas foi, não teve como. Na hora de escolher, nós éramos 8, quando chegou comigo, tinha eu e mais 7, então éramos 8. Ele tinha uma vaga para Brasília e 7 para Manaus. E dentre os nossos colegas tinha um que era de Brasília. Se alguém escolhe para Brasília, ele perdia a oportunidade de ir para a terra dele de volta. Família dele. Quando chegou em mim, eu olhei para ele, eu tinha estagiado em Brasília. Eu falei assim, rapaz, eu... E Brasília é legal, né, cara? Eu já morei em Brasília. Eu olhei assim, eu falei assim, ele de cabeça baixa, eu falei assim, Manaus. Amados, graças a Deus...
eu vim para Manaus. Por quê? Isso me emociona. Por quê? Porque aqui... Você conheceu sua esposa. Porque aqui você conheceu sua esposa. Foi aqui. Ele está trazendo a semana passada para cá de Não, novo. foi hoje. Foi hoje na introdução. Foi hoje. Foi hoje na Foi hoje. Foi hoje na introdução que eu falei. Abriu o coração. Falou. Mas Se declarou para a esposa. Loves and the air. Então, pera, Loves você and the air. Amor, é o seguinte, foi hoje, mas é como faz tanto tempo, parece que eu venho nisso todo dia, tentando dar uma arrumada aqui, né? Tentando dar uma arrumada, né? Então, graças a Deus por isso, porque o Senhor me trouxe para cá como obreiro para a sua seara aqui, que Ele usa os locais e Ele traz outros. Tem aqui um paulista, um paulistano, um carioca, uma criança, o pastor da igreja. Uma criança. O acresiste. Tem nordestino, né? Tem nordestino. Tem também. E assim o Senhor vai fazendo, queridos. Então, é esse movimento que o Senhor vai fazendo para trazer obreiros para a sua seara, assim como Ele leva manauaras amazonenses para o Rio de Janeiro, para São Paulo e tal. Santa E aí a gente chega aqui no último ponto, que é essa questão da seara ser grande, poucos são os trabalhadores. E o Senhor diz, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Algumas coisas a gente pode levantar daqui. Primeiro, fala aqui que a seara, na verdade, é grande, então a necessidade é enorme. A necessidade é enorme. Os trabalhadores são poucos. Eu acho interessante essa questão que Jesus qualifica as pessoas que vão fazer o que tem que fazer na seara. Ele diz que são trabalhadores. Então, é gente que trabalha. Não é gente que consome só. Não tem espaço para essa turma no Evangelho. Ainda que, vez por outra, tenha o pessoal que gosta de encostar, né? Dar uma encostada, como Eli fazia lá no Antigo Testamento, que ele encostou a cadeira dele no templo. E diz o texto que ele até engordou, ficou gordo. Né? Tão gordo que quando caiu, morreu da queda. Né? Mas estava gordo, rapaz, encostado no sistema, encostado no templo, vivendo daquilo sem querer trabalhar. O Senhor diz aqui, não. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, que é a turma que quer arregaçar a manga mesmo e fazer, são poucos. A gente vive isso bem nos nossos ministérios aqui. A gente está ali e tal, vamos fazer. Quando diz assim, vamos fazer para estar hoje à noite aqui, 10 da noite, para a gente ficar aqui até madrugada. Acabou. Conta nos dedinhos assim, ó. De uma das mãos. Oh, meu Deus. E aí a gente vê essa turma que trabalha envolvida com o jovem, junto com a intercessão, junto com família, junto com mulher, junto com homem, sempre as mesmas pessoas movimentando toda essa situação. Uma igreja de 14 mil pessoas, quando a gente vai ver, a gente tem ali 30, 20, 50, que realmente veste a camisa e vai para cima mesmo, e soa, e trabalha, e está em cima. Essa questão dos trabalhadores serem poucos. E aí o Senhor disse, ore para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. É interessante, e aí, pastores? Né? O Senhor não pede, ore para que mande mais pessoas, ore para que mande mais observadores, ore para que mande mais pessoas que coloquem defeito, ore para que mande mais pessoas que estiquem o dedo. O quê? Tem. Gente que vem, engenheiro de obra pronta? Os analistas. Tem gente que se especializa nisso, é capaz de chegar diante da obra e não ver a magnitude do todo. Tudo bem, vai nos detalhes, mas analisou o detalhe é capaz de dizer assim, não tem nenhum defeito. Eu lembro que eu trabalhei durante muito tempo num órgão onde nós preenchíamos um formulário que era corrigido mensalmente. Você preenchia por dia 1, ao final do mês você tinha 30 formulários, né? Às vezes mais, quando você tinha muitos eventos a cada hora, você tinha mais de 24 registros, né? Tá bom. E ele era corrigido, e você recebia um índice lá de acertos, né? Então, o ideal era você estar sempre acima dos 96% de acerto. Mas tinha momentos assim que você estava assim, tão conectado e dominando bem a arte do registro e da observação, que você não errava mais. Aí, algumas vezes, alguns colegas chegaram assim na correção e falaram assim, cara, a gente perde muito tempo corrigindo os teus formulários e não acha erro. Eu digo, mas... Vocês estão procurando erro. Poxa, a gente perde um tempinho lá, não acha nenhum errinho. Aí eu falei, mas vem cá, o bom não é isso?
Mas é porque a gente perde maior tempo e não acha erro. Mas, rapaz, glória a Deus porque eu não errei e glória a Deus porque você soube observar e ver que o que você olhou não foi erro. Mas se tiver erro, aí que eu quero entrar na questão da crítica. Critique, não malhe. Uau. Crítica. E traga uma resposta, traga uma solução. Isso é a crítica. Não é só criticar. Tem gente que diz que crítica... Eu digo assim, toda crítica constrói, malhação não. O que é crítica? Observar o fato, ressaltar os aspectos positivos do fato, ressaltar os aspectos negativos do fato, trazer sugestões para a melhoria dos aspectos negativos do fato e estar à disposição para poder ajudar. Exatamente. Isso é crítica, isso vai construir sempre, cara. Agora, se eu tirar um desses aí, vira malhação. Se eu só falar dos acertos, se eu só falar dos erros, se eu não me dispuser, se eu não trouxer proposta, se eu não fizer uma olhada no todo, aí vira malhação. A crítica, ela vai construir sempre, até porque eu vou me disponibilizar a ajudar. A gente teve a conferência de oração e adoração agora esse final de semana, não sei o quê. O pastor Marinho tinha que ter feito mais assim, tinha que ter feito mais assado. Quantas vezes você apareceu aqui para fazer? Agora. Quantas vezes você esteve aqui junto, suando? Você esteve aqui? Você está só legal para apontar, para ser o raio-x dos céus. É o analista celestial. Né? Então, meu irmão, você pode sim fazer sua crítica, você pode, mas como disse aqui o pastor Marinho, faça uma crítica construtiva. Faça a crítica, traga a solução e diga, e eu estou disposto a fazer parte da resposta. Exatamente. Mas criticar por criticar... Hein, pastor Wesley? Lá na UPA não tem isso aí também, não. Graças né? a Deus, não. Graças. E é interessante essa parada assim, que Jesus coloca nesse verso, né? Chega no pastor Arielso. Pastor Arielso, eu estou precisando de alguém na UPA. Me ajuda, cara. Manda trabalhar. Pastor Marinho. Mano, eu preciso de gente lá para orar. Envia alguém. Não, rogue ao Senhor da Seara. Rogue para quem faz acontecer. Então, assim, o grande, acho que a perspectiva... Às vezes a gente tem tentado a querer olhar para o A ou B, né? E esquecemos de jogar para quem é o dono da parada. Quem que tem o RH, que sabe quem que é os trabalhadores... E é o que vai poder trazer, mano. Tem que ter o RH, recursos humanos. Legal, eu gostei disso aí. E sabe quem é quem que pode olhar o setor. Que é o trabalho, que de fato que é o que Jesus está Tá com o currículo de todo mundo lá. Conhece, pô. Eu sei quem que eu vou colocar para estar do lado do pastor Arielson. É isso aí. Lá no Ministério de Família, aonde tem olhado não somente para o casal, mas também olhado para o homem, olhado para a mulher. É isso aí. Alinhando, olhando para os filhos e tal. Eu sei quem que vai estar correndo com o Marinho. Com o pastor Marinho junto ao Ministério de Intercessão, nas salas de orações. Eita, mas nós vamos ter isso aí. Cada movimento, graças a Deus. Cada movimento, em cada momento, cada dia, semana. Se a gente tem sonhado por 7 dias, 7 por 24, mas isso já acontece. Se o pastor Marinho fosse mapear aqui, de segunda a segunda tem um lugar tendo oração. Já foi feito. Ou às vezes é de manhã, ou é tarde, é noite, mas está tendo oração. Então, nós já temos a sala, pastor. E essas salas, elas estão abertas um dia da semana na casa de um irmão. Nós temos aqui no Pedras Vivas, nós temos na Central. Tem online. E temos online. Então, assim, isso aí. Semana passada, na sexta-feira, a hora 9, que bênção. Que bênção. Então, assim, como assim, olhar, nossa, IP Manaus, Igreja Presbiteriana do Brasil em Manaus, é uma igreja que ora. Amém. É uma igreja que está em oração. Poxa, toda tarde a gente está aqui, toda manhã, como hoje nós estamos aqui. Não só nós oramos, nós trazemos a palavra, nós buscamos extrair o ensino, o querigma, e eu creio que você está sendo curado aí também. Amém. Então, esse é o grande processo, é clamar para quem pode. É isso daí. É falar para o dono da casa. É isso daí. É falar, Senhor, e aí? Deu ruim, me ajuda. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não estava olhando só para aquele momento. Ele olhou para aquele momento e ampliou a visão. Eita, ampliou a visão. Seara
é grande. Isso dá a ideia de que não é apenas aquilo onde eu estou envolvido, onde o meu nome consta. Eu tenho que entender que eu sou corpo. Então, eu achei muito interessante que eu vi essa vivência muito clara com a conexão que eu comecei a observar entre a juventude, os adolescentes e o English Camp. Eu comecei a ver essa conexão e eu falei que assim, gente, o caminho é esse. Tá maravilhoso isso que está surgindo. Aí o que acontece? Marinho, a intercessão, chegamos junto. Isso sabe o que é corpo. Mas se eu fizesse assim, não, eu sou pastor do Ministério de Intercessão e aqui eu vou fazer uma oração à parte dos jovens. Tá e aí faz um trabalho paralelo ao trabalho que o Wesley já está fazendo. Vou reinventar a roda, ou só vou olhar para aquilo onde eu estou envolvido. Queridos, isso aí, isso é divisão, desse gente. Jeito, não é reino. Isso não é reino. Isso não é reino. É o seu reino. Você está lutando pelo seu reino, mas não é pelo reino de Deus. Está entendendo? Então, a coisa precisa... O Senhor, ele olhou para aqui e levantou a visão. Aí ele viu o corpo e falou assim, olha, eu estou vendo a necessidade aqui. Os doentes, eu estou ensinando, eu estou pregando, eu estou curando doenças e enfermidades, mas a seara é grande. Rogue que envie trabalhadores para a seara, para aqui e para mais. Aí eu quero ser só daqui. Eu só quero olhar para aqui. E não me importo, não me disponho em ir para as congregações. Sim. Né? Sim. A abrir o gabinete para alguém das congregações. Por que não? Porque meu negócio é só intercessão. Amados, por isso, sabe o que eu vejo? Que, pela misericórdia do Senhor, às vezes o Senhor está querendo nos ensinar algo e a gente ainda não abriu os olhos para ver. Às vezes o Senhor nos coloca num deserto para nós abrirmos os olhos. Como que está a nossa caminhada, até mesmo como líder, sabe? Até mesmo como líder que o Senhor chamou para a seara. Principalmente como líder. Como está? Porque o Senhor vai usar todo e qualquer mecanismo que Ele quiser para nos ensinar. Nem que seja permitir que nós caiamos numa situação difícil, física, emocional, espiritual, para ali Ele falar conosco. Mas tem gente que mesmo assim não aprende. Aí eu penso em coisas como, pela misericórdia de Deus, orgulho, prepotência, altivez, sabe? Narcisismo, egocentrismo. Está entendendo, querido? O que é narcisismo? Eu sou apaixonado por mim mesmo. O cara que está na frente do espelho, dizendo, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E já responde, não. E ele mesmo responde. Não. E o que é? Esse é o narcisismo. O que é o egocentrismo? Sou eu no centro e tudo tem que girar em torno de mim. Se não gira em torno de mim, está errado, não sabe, não leu, não entendeu, não conheceu, então, porque eu sei, eu li, eu conheço, eu entendi e tal. Pelo amor de Deus... que se eu estiver nesse lugar, que o Senhor me tire desse lugar. Amém. E se você estiver nesse lugar, que o Senhor te tire. Abre os olhos para ver, em nome de Jesus. Amém. Meus pastores, já vamos chegando a 1 hora de programa já. Eita, vocês acreditam já? glória. 1 hora. Então, vamos para as nossas considerações finais? E aí, pastor Wesley, o que é que você pode deixar de mensagem para essa turma que está conosco aqui nesse dia, aniversário de Manaus, essa turma toda aí que está com a gente? Quero dizer para você que nesses 354 anos de Manaus, é uma alegria estar aqui celebrando, mas eu acredito que nessa grande multidão de pessoas, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus. Eu acredito que se você der um rolezinho aqui em Manaus, você vai encontrar pessoas aflitas e exaustas, clamando inconscientemente por socorro. Nós só iremos ter compaixão por esses se nós nos envolvermos. E o que eu quero te pedir, fazer do pedido de Jesus agasalhar sobre o seu coração. Roguem ao Pai, roguem ao Senhor dessa seara que envie trabalhadores para que o Evangelho seja proclamado, que as pessoas sejam ensinadas e que o Senhor possa trabalhar a cura nos corações do povo manauara, no meu e no seu coração. Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Marinho. Glória a Deus. Eu louvo a Deus
por Ele ter me permitido vir para esta localidade, e aqui que o Senhor permitiu também construir a minha vida, e esse lugar é o nosso lugar, e nós precisamos, diante de Deus, nos alegrar por sermos o que somos. Eu estou construindo aqui uma silepse de pessoa, estou me colocando junto, de sermos o que somos. Sabe o que eu estou querendo dizer? De sermos manauaras, amazonenses. Eu estou aqui, minha família está aqui, a minha vida se desenvolveu aqui. O Senhor trouxe trabalhador para a seara aqui. Aleluia. E nós oramos pela cidade. Nós queremos ver Manaus cada vez melhor. Essa questão da violência, a questão com as crianças, questões outras de todas as esferas, nós oramos e rogamos ao Senhor pelo bem da cidade. E nesses 354 anos, nós nos alegramos com você, que é local, de sangue mesmo, de berço. E nós queremos dizer, louvado seja Deus por esta localidade, e porque o Senhor nos trouxe para cá, e aqui nós estamos rogando que Ele derrame bênção. Oh, glória. Bênção de Deus. Estamos chegando ao final. Pastor Wesley, o senhor vai orar por nós, orar por todos aqueles que estão conosco, depois o pastor Marinho já nos dá a bênção apostólica, tá bom? Amém, vamos lá. Pai Celestial, nós somos muito felizes e alegres, ó Pai, por celebrar mais um ano, 354 anos, ó Pai, desse povo amazonense, dessa cidade que o Senhor tem abençoado, tem cuidado, tem transformado, tem dirigido. Queremos apresentar, Senhor, ó Pai, todos os poderes que funcionam ou buscam funcionar sobre esse lugar. Abençoe o nosso prefeito, dê clareza a ele, Senhor. Sim, guarda as nossas vidas, nós, ó Deus, que temos nos tornado amazônidas, ó Pai, um povo manauara, ó Pai, abençoe a sua igreja, ó Deus, a qual nós, como Igreja Presbiteriana de Manaus, temos com o coração ansiado ser a igreja dessa cidade. Ó Pai, juntamente com as igrejas que aqui estão, ó Pai, olhar para essa comunidade, nos compadecermos dela, e pela Tua misericórdia e graça, sermos os instrumentos, sermos os trabalhadores da Sua seara, ó Pai, nessa cidade, e olhar para o Seu modelo, ensinar, pregar, e em nome de Jesus, que tem todo o poder, manifestar a cura, aplicar, ó Pai, a Tua palavra, e que o Seu Santo Espírito, ao nos usar, possa liberar do céu, liberar a partir dele, essa graça da cura e da libertação. Abençoe as nossas vidas, abençoe esse meu irmão, que está aí nesse dia, nessa manhã, sendo abençoado, e nos dando a oportunidade de sermos abençoadores, trabalhando contigo, Senhor, por meio de Ti. Derrama a Tua graça sobre nós, é que eu te peço. Te agradeço pela vida do pastor Arielson, pastor Marinho, pelas nossas famílias, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. Amém, Senhor. Louvado é o Teu nome. E nesta data tão maravilhosa e tão específica, significativa, Senhor Deus, para esta localidade, nós rogamos que a graça do Senhor Jesus, graça esta que é a graça, por nos resgatou, nos tirou, Senhor Deus, das trevas e nos trouxe para a luz. O amor de Deus, ó Pai, esse que nos amou e enviou seu Filho para nos resgatar, e o consolo, a presença, a voz, a direção, a sensibilidade do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas aqui, sobre a sua vida aí, sobre a igreja do Senhor multiplicada, sobre toda a face da terra, sobre Manaus, sobre o Amazonas, sobre a região norte. Nós jogamos isso assim, crendo, e te rendemos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Feliz aniversário, Manaus. 354 anos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.